Oi, gente. Só adicionar o Léo Tavares aqui. Olá, Fala, Débora. Tavares. Belezura? Tudo bom? Tudo bem. Você está me enxergando aí? Tá tudo certinho? Você? Também. Tudo Olha, ótimo. o Henrique Diga. entrou, que legal. Ah, o Fala. Bertolucci tá É, aí. bacana. O Bertolucci é um queridaço meu. Porra, um cara que é muito bom também de cozinha. Valeu, Bertolucci. Conheço ele. Verdade. É, meu amor. É isso. Bom. E aí, Tavares, é Diga. bom ser britânico assim, né? 6 em ponto, a gente entrou já na live de hoje. Ah, É precisa, né? importante. Bom, vamos lá, vamos começar. A gente se apresenta rapidinho enquanto o pessoal vai entrando, e aí eu apresento o tema da live também. Então, eu sou a Cíntia, eu sou gestora do Núcleo Estratégico da Anamesa, então todos os projetos de planos de negócios, planejamento estratégico, estudo de região, tudo que tem a ver com estratégia e mercado entra nesse núcleo. E a gente achou que seria super bacana a gente fazer essa live, essa série de lives, justamente sobre novos negócios, porque eu acho que é um dos momentos de mais perguntas, né? É, enfim, para os empreendedores, né? Por onde eu começo, o que eu faço, o que eu preciso olhar, como que eu decido. Então a gente resolveu fazer uma série de lives de novos negócios. E hoje, né, a gente já fez uma falando sobre conceito, que é o primeiro ponto de um novo negócio. Uma segunda falando de aspectos financeiros, planejamento financeiro, plano de viabilidade financeira. E hoje, com o Tavares, que eu vou deixar ele se apresentar agora, a gente vai falar de cardápio para novos negócios. Então, Tavares, eu deixo você se apresentar, que você é melhor que ninguém para isso. E aí a gente já Imagina. entra aí no nosso tema. Tá bom. Então, hoje eu faço a gestão do núcleo de cozinha da consultoria na mesa. Então, de alguma maneira, respondo aí junto com mais 3 pessoas da equipe. Então, somos em 4 pessoas aí que a gente trabalha, então, desenrolando, né, as necessidades aí dos clientes em relação a assuntos, obviamente, pertinentes à cozinha, né? Então, desde enfim, criação de um restaurante, obviamente, passando por você e por todos lá na mesa, mas a criação de um cardápio, implantação, treinamento de equipe, implantação e execução desse cardápio, melhorias de cardápio, enfim, tudo que envolve essa parte mais direcionada para a cozinha, né? Então somos em 4 pessoas hoje, eu, Mariana, Marisa e o Claudinho. Bom, os Então, de quatro maneira bem super passante, competentes. é, Cada um aí com seu perfil, né? O Tavares, ele é um cara hiper criativo, ótimo para criação de cardápios. Eu já pude experimentar aí muitas criações dele, participei de vários projetos. Enfim, é um núcleo super bacana, super ativo, dinâmico lá na mesa. E, bom, alguns comentários, pessoal, antes da gente falar do tema dessa live de hoje. Duas coisas, na verdade. O primeiro, os comentários estão abertos, então fiquem super à vontade, perguntem, enfim, a ideia é essa mesma, a gente aproveitar esse tempo hoje para... a gente vai, na verdade, eu vou puxar algumas perguntas, mas se vocês tiverem outras, fiquem super à vontade. E vocês têm aí, na visualização da live, um aviãozinho, né? É isso, eu acho que, deixa eu só ver se é isso mesmo que a Carol falou. Para o pessoal mandar essa live... Não entendi muito bem, mas parece que tem uma nova funcionalidade do Instagram que dá para mandar live. Não sei, Tavares, você sabe disso? Como que sim. funciona? Me conta, É, então. você vai no aviãozinho, No aviãozinho. embaixo, que está embaixo aí da tela, do lado do comentário, E manda e aí live para você alguém. direciona para quem você, enfim, quiser compartilhar e acredita que precisa e vai adiantar, enfim, porque a ideia é Legal. essa, né? Ter um bate-papo que possa aí sanar dúvidas e direcionar novos projetos. Às vezes você está aí nessa fase
enfim, querendo sair dessa agonia pandêmica ou até melhorar seu negócio ou dar vendo uma oportunidade nesse momento Exatamente, bizarro de abrir um novo negócio e não sabe por onde começar, né? Ou se certificar de que o que você está fazendo está certo, Também. porque eu acho que é isso também, né? Somos em 16 profissionais que, na consultoria hoje, que pensam em cima de alimentos, porque isso é importante, né? Foi, voltou? Então isso é importante também, né? Não é só consultoria, não é só para gerar novos produtos, né? A gente tem muito case, a gente tem muito case que justamente chama a gente para validar, para ajustar, para ter um outro olhar. Isso é super importante, né? Porque são 16 profissionais de extrema capacidade, de alto rendimento, que podem estar ajudando aí, e olha o mercado 24 horas, né? A gente está no mercado, então isso é muito legal. Isso aí. Bom, então assim, contando sobre o tema da live de hoje, como eu falei antes, a gente está fazendo uma série de 4 sobre novos negócios, né? É o foco dessa série. A gente começou falando de conceito, que é, na verdade, a semente de um novo negócio. Você precisa saber o que você quer fazer e o conceito envolve N aspectos, né? Quem não assistiu a live do conceito, ela está no YouTube da Na Mesa, então vocês podem assistir lá. Depois do conceito, a gente passou para a fase financeira de um novo negócio, que é legal. Eu tenho um conceito, eu tenho uma ideia, deixa eu ver se essa ideia é viável ou não financeiramente. Também está lá no YouTube da Na Mesa. E agora a gente vai falar de cardápio. Então, partindo do pressuposto que o conceito é legal, mercadologicamente falando e financeiramente falando, o empreendedor falou, vamos embora, quero fazer esse negócio acontecer, consegui o dinheiro, peguei empréstimo, vendi a casa, enfim, vamos lá. Próxima fase. Aí a gente encontra vários cenários de próxima fase. Cenário do cara que já tem um ponto e já quer implementar um negócio num ponto específico. Cenário de quem está buscando um ponto, mas a gente vai falar hoje do aspecto mais importante, ou se não o mais importante, está entre os top 2 ali, né? Que é o produto em si, cardápio, né? Está falando de restaurante, comida e bebida. E aí a grande pergunta para essa live de hoje é assim, como que eu monto um cardápio inteligente para o novo negócio? E essa pergunta ela é super importante, por quê? Porque geralmente quando a gente pensa no negócio, a gente vem com uma ideia bem romântica e pré-concebida. Eu quero fazer um cardápio sazonal que muda todo dia. Ou, eu quero fazer um fusion de japonês com México, com Ásia, com piriri. Eu quero dar a volta ao mundo no meu restaurante. Que, teoricamente, é muito legal. Mas será que é viável? Será que essa proposta é viável na operação? Então, a ideia hoje é falar de cardápios inteligentes e como que funciona esse processo de criação e implementação de cardápio. Então, Tavares, acho que a gente pode justamente começar falando dessa ponte do conceito para a operação, que é quando você pega o projeto, né? Geralmente, Sim. Que é o seu momento de, ui, que é isso? Peraí, que ideia é essa? Quem foi maluco que pensou nisso? Geralmente sou eu, a maluca que pensou. É a Cíntia, né, que pensa. Mas, enfim. Então, assim, vamos falar um pouquinho dessa história de viabilidade operacional de conceito? Para começar, Sim. Dá aí a sua percepção desse tema importante. Aí. Bom, vamos lá. É aquilo, né? Aqui na Mesa a gente participa junto, né? Inclusive de algumas reuniões que são fundamentais para o desenvolvimento do conceito, porque é muito importante que, assim, para a gente criar um cardápio inteligente, que a gente tenha realmente muito conhecimento, né, do conceito. Então, partindo do princípio que o conceito está bem feito e que a gente pode trabalhar isso de uma maneira ok, a gente tem que pensar em alguns pilares, né? Então, primeiro, um mix de produto, um cardápio inteligente, a gente tem que pensar em produtos que, obviamente, falam esse conceito. E aí, quando você traz essa fala de tirar um pouco da emoção, isso é muito importante, né? Porque o conceito, ele vem, mas aí algumas perguntas eu levo, né? Eu sempre penso quando vem essa questão do conceito. Então, primeiro é onde vai estar inserido esse espaço, né? Isso muda muito, né? Qual o público-alvo que vai estar, obviamente são questões que já estão no conceito, mas só trazendo para o pessoal entender como a gente pensa da cozinha para o conceito e depois como a gente amarra tudo isso para gerar um produto, né? Então,
tudo bem, temos lá o conceito, então aonde eu vou inserir esse conceito? Porque isso vai trazer para a gente algumas respostas de público-alvo, de mercado, de produto, de o que eu realmente acho nesse local e coisas como mão de obra, né? Tenho essa mão de obra capacitada no nível que eu quero colocar nesse tal lugar? Não tenho, e mais importante é como eu faço para capacitar, qual estratégia que eu vou usar, né? E aí, com isso, a gente imediatamente, Cíntia, faz uma imersão full, assim, não tem jeito, né? Acredito que depois a gente vai falar um pouquinho de tempo de desenvolvimento de cardápio, ou já posso até antecipar, se você permitir essa pergunta em si. Mas a ideia é que a gente trabalha, a gente põe aqui uma janela aí de 15 a 25 dias, mas assim, dependendo da complexidade dessa imersão, a gente pode demorar, obviamente, até um pouquinho mais ou demorar um pouquinho menos. Então, esse cardápio inteligente, trazendo esses pilares que a gente falou, a gente faz uma imersão, entende realmente o que é e quais as necessidades, e aí desenrola o mix de produto. E aí, primeira coisa a pensar em cima já desse conceito definido, dessa imersão feita, é partir de um princípio de pensar em produtos, ou mix de produto que se fala. Isso é muito importante, né? Então, quando a gente separa o cardápio, né, e pensa, vou ter entrada, vou ter acepipes, vou ter, enfim, prato principal, seja lá como você divide o seu sanduíches e tudo isso, enfim, essa separação do cardápio, ela é um ponto de partida muito importante, porque aí a gente vai começar a criar possibilidades em cima dessa imersão feita, de descoberta desse produto, obviamente, de tirar do papel e fazer virar uma realidade, e como a gente pode estar trazendo produtos que se falam. Então, esse é o primeiro ponto, né? Porque cada vez mais, Cíntia, a gente tem que pensar num cardápio, lógico que ok, funcional, mas um cardápio enxuto e com coisas que se falam, com ingredientes que eu consigo trazer. Posso dar um exemplo aqui, me veio na cabeça, mas posso dar um exemplo do molho branco, do molho bechamel. Porque com o molho bechamel eu consigo ter uma base que a gente aqui não está pensando num conceito, mas só para entender possibilidades. Eu posso trazer esse molho bechamel para ser um molho de uma massa, eu posso, essa mesma base, puxar ela um pouquinho mais no fogo e fazer algo próximo a uma croqueta ou uma croqueta. Eu posso deixar ela um pouquinho menos do que a croqueta e um pouquinho mais que o molho branco e pôr em cima de um legumes para fazer um gratin. Eu posso, enfim, eu posso trabalhar várias possibilidades em cima de um item que se fala com várias coisas, né? Eu quis trazer aqui o exemplo do bechamel porque ele é uma base, né? E isso é uma coisa, Cíntia, que assim, a gente tem que estar fundamentado em base técnica, porque quanto maior for essa fundamentação técnica, mais a gente consegue ter esses recursos na manga, né? Então, se você tem essa base, exemplo, bechamel, e eu consigo trazer ele na entrada, trazer ele no prato principal, trazer ele numa guarnição, já estou pensando num cardápio super inteligente, né? Porque você otimiza... Desculpa, eu queria só fazer também uma conexão. Você vai explicar o porquê, mas você otimiza mão de obra, otimiza insumos, estoque, controles. A gente só queria fazer uma ponte com o que a gente falou na live passada, que isso que o Tavares está falando é hiper importante, porque a gente justamente falou assim, dos grandes desafios de gestão de um negócio de alimentos e bebidas. E a gestão do estoque e do desperdício é onde muitos negócios afundam. Então, a inteligência do cardápio, ela é fundamental para justamente ajudar também são menos itens, né, para gerenciar. Mas desculpa, só não queria perder essa ponte. Sim, são menos itens para gerenciar e corretíssima a colocação. Isso gera um estoque muito menor, isso gera uma quantidade de equipamento menor, que a longo prazo te gera uma economia de contas, luz e afins. Isso e uma outra coisa, quando você tem um cardápio inteligente, né, com coisas que se conectam, você facilita a sua operação. Né? Porque também, não adianta, por mais que, obviamente que, claro, né, são cases e cases, é o que a gente está falando, depende do conceito, mas se a ideia não é ter um restaurante onde um prato tenha 8, 9, 10 passos para acontecer, quer dizer, quanto mais eu otimize, melhor. E mesmo com esses 10, 12, 15 passos para acontecer,
eu também tenho que pensar como tudo isso pode se conectar, porque não adianta eu ter uma comida incrível, um salão incrível, um serviço incrível, um prato demorar 50 minutos para chegar na mesa. Quer dizer, então é essa equalização que a gente tem que estar atento, e quando a gente conecta lá atrás no conceito, essa percepção de criação do cardápio, facilita muito o nosso processo. Né? Porque aí a gente consegue fazer esse mix de produto, consegue otimizar e consegue, obviamente, otimizar processos e otimizar equipe. Né? E quando eu falo em otimizar equipe, é otimizar tempo de trabalho. Né? Enfim, quanto mais eu consigo facilitar a vida do meu colaborador, melhor é, e obviamente que o negócio facilita muito. Outra questão, Cíntia, que é muito importante quando a gente fala de um cardápio que se encaixa, a gente aqui na consultoria fala muito que um restaurante, é lógico que fazer comida boa, tem que fazer, né? Eu às vezes faço o comparativo assim, vou comprar um apartamento, será que o engenheiro era bom, o prédio vai cair ou não? Sabe, umas questões, ok, tem que ser bacana, né? Um cozinheiro tem que ter, um restaurante tem que ter um cardápio bacana. Mas um restaurante, eu acho que olhando esses processos desde a base, de maneira conceitual, focando nesse tema que a gente está trazendo, a gente consegue também com isso otimizar processo e gerar uma coisa que é super importante, que é padrão. Nossa, super importante. Eu acho que o grande tema, e às vezes muito pouco falado, eu não sei sua percepção, mas às vezes as pessoas querem fazer tanto, rebuscar tanto, você não só consegue que o padrão manter o padrão. Então, é super importante isso. Hoje mesmo a gente estava tendo uma conversa sobre olhar os negócios, né, os restaurantes também como marca. Né, que também é algo que poucos empresários fazem, entender que você tem uma marca. E uma marca, para se constituir, ela precisa de padrão. Você precisa justamente o cliente, quando ele vai uma vez e ele vai voltar de novo, e ele quer comer a mesma comida, com o mesmo sabor, com o mesmo atendimento, ele não quer ter experiências diferentes com o mesmo produto. Porque você, como negócio, não está sabendo gerenciar essa questão de padrão. Eu só queria fazer também mais um comentário disso que você está falando, da questão do cardápio inteligente e da ponte com o conceito. Uma situação que acontece com alguma frequência é o quê? Existe um conceito desenvolvido, e aí eu estou falando tanto desenvolvido às vezes por nós, como consultoria, ou um conceito que já é trazido por um cliente, uma ideia já, enfim, pré-estabelecida e bem desenvolvida. E aí, muitas vezes, a gente imagina um imóvel perfeito para rodar esse negócio. Mas a gente sabe que não é sempre que a gente encontra esse imóvel perfeito, e às vezes a gente pode encontrar situações em que o espaço da cozinha não é ideal, o layout Fala. Ou vai quebrar, vai reformar e não dá para pôr o que o projeto falava que dava, tem uma coluna no meio do caminho. Isso, exatamente. Então, muitas vezes, e mais comum do que a gente pensa, esse ajuste ele é muito necessário, né? Quer dizer, necessário para quê? Justamente para você poder rodar um cardápio inteligente que caiba dentro daquela realidade. Ou, às vezes, a gente desenhou talvez um conceito pensando, esse negócio eu quero que seja... ou deveria ser, por exemplo, nos Jardins, em São Paulo, porque é o perfil de público, né? E não acha imóvel nos Jardins, aí surge uma oportunidade no Tatuapé. Muda tudo. Muda tudo. Total. Né? Então, Total. assim, só para dizer de novo que o conceito, a gente já falou isso, ele é vivo. O conceito não está escrito em pedra, e aí não pode mudar nunca mais. É muito bem o contrário, né? O conceito, ele serve como base para os próximos passos do projeto, mas na hora, por exemplo, da implantação operacional é que a gente vai ver a realidade e fazer todos os ajustes necessários. Então, assim, E aí a gente está falando disso, você está falando de padrão, que é outro ponto fundamental. Sim, fundamental. E aí eu vou te fazer uma pergunta, então, Tavares. Eu queria te pedir, na verdade, para contar um pouco para o pessoal como que é esse processo de criação de cardápio e que você explique como a gente garante a padronização, que ferramenta que a gente tem para usar para justamente trabalhar bem em cima dessa padronização. Mas você podia falar, tipo, passo a passo, né, desse trabalho de cardápio. Tá bom, então como acontece aqui na mesa? Então, a gente, né, em cima de tudo isso que a gente falou, de conceito, de viabilidade, a gente chega num cardápio, então tem essa fase de imersão, né, e essa imersão, como eu disse, ela tem uma variável,
dependendo da complexidade, né? Às vezes, um exemplo, às vezes chega case para a gente de, sei lá, de Salvador, né? Então, assim, você tem que fazer uma imersão de Salvador, né? Chega case para a gente de São Luís do Maranhão. Legal, então assim, a gente tem que fazer uma imersão. O que é, como é, o que tem nesse litoral, o que eu posso usar, enfim, não, né, isso em geral, né? Então, depois de feita essa imersão, se decide um cardápio, esse cardápio a gente envia e faz uma apresentação teórica, tá? Então, esse é o primeiro passo. Vou desenrolar todos os passos até a gente né, chegar nessa parte de implantação e processo. Então, a gente faz uma apresentação teórica disso, obviamente que junto com os envolvidos, e muitas vezes, né, a gente traz isso antes para que tire algumas aparas, mas enfim, a gente faz essa apresentação teórica e daí se aprova. Uma coisa importante, Cíntia, da gente colocar, é que pelo menos é o modo que a Anamesa opera, né, mesmo nessa apresentação teórica, nada é engessado. Sim. Né? Porque é isso, uma coisa é o que o conceito traz, uma coisa é a cabeça do empreendedor e outra coisa é a cabeça do núcleo de cozinha, né? Que a gente... E aí o lance bacana é fazer com que tudo isso se encaixe num produto que seja factível em cima dessas três ou desses três olhares, né? Então esse é o... Se apresenta o cardápio, tem aprovação de cardápio e depois a gente vai para a fase de degustação. Que é a fase muito desagradável, chata, tem que comer bastante. Eu acho delicioso. Eu estou brincando, é o máximo. Eu adoro ficar fazendo degustação de cardápio. Para mim é o auge ali. Você participa de muitas, né? Adoro. É muito legal. Também. Sim, e aí também é uma outra coisa muito bacana para a gente esclarecer aqui. A degustação de cardápio, ela também não é engessada ao que estava no teórico. Acontece muitas vezes a gente pôr um prato, tá incrível, tá show, mas eu gostaria de um toquinho mais disso. Eu queria que o ponto tivesse um pouquinho para cá, eu queria que a quantidade fosse aqui ou ali. Então isso é orgânico, isso é muito legal ser orgânico, porque não é a visão da consultoria, a gente faz a visão do empreendedor baseada, né, na expertise dos consultores para fazer isso virar realidade. E às vezes então, outras pessoas, né, Tavares, além do empreendedor e da gente como consultoria, acabam convidando às vezes outras pessoas que trazem também um olhar interessante, né, para a degustação. Eu não te ouço. Você não está me ouvindo? Não. Nada? Ai. E agora? Deixa eu ver, peraí. Tirar o fone. Agora sim? Fala agora, sim. Falando. Tá ouvindo? Não te ouço. Ai, meu Deus do céu. E agora? Peraí, eu vou sair rapidinho e entrar de novo. Tá Pode bom. ser? Pode. Tá, então tá bom. O pessoal que tá aí, continua aí, que o papo é bom, hein? Fica aí. Só vou sair rapidinho e volto. Vai e volta, rapidão. Deixa eu convidar ele de novo, pessoal. Tava todo mundo ouvindo. Tavares, todo mundo estava ouvindo, só você que não. Bom, gente, desculpa aí, peço desculpas, mas enfim, eu não estava ouvindo. Agora, então, peraí, já que a gente teve essa pausa, pessoal, perguntem, aproveitem, tá, gente? Pode mandar pergunta aí. Eu não queria te interromper, mas fui interrompida, então vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem sem o fone? Sim, perfeito. Então vamos lá. Tá. Então a gente estava na degustação e ajuste de degustação em cima do pensamento do cliente. Isso. Aí a gente faz essa fase de degustação. Isso é muito bacana, né, trazer, porque não é engessado, a gente faz isso acontecer, obviamente, sempre olhando para o objetivo do cliente. Que eu brinco aqui que o nosso objetivo é alcançar o objetivo do cliente, né? Porque senão não faz sentido nenhum. Bom, depois que a gente faz essa degustação, aí a gente vai para uma... Porque assim, a degustação ela já acontece antes, não muito tempo antes, mas assim, o mais rápido possível, porque a aprovação da degustação, Cíntia, que aí é a aprovação do cardápio,
que vai dizer para a gente muita coisa do restaurante, ou seja, quais os equipamentos que eu vou usar, qual o espaço que eu vou precisar, qual equipe que eu vou ter que contratar, quantas pessoas eu vou ter que contratar, está factível tudo isso dentro do que a gente tinha pensado ou vamos ter que enxugar um pouquinho, enfim, e aí a gente faz alguns ajustes que depois a gente pode estar falando aí mais específico de cada pontinho dele. Feito isso, então, aí a gente define, normalmente a gente tem uma reunião com o arquiteto do projeto, né, ou responsável pela obra e pelo que está fazendo, isso partindo do princípio que está sendo criado, e aí então a gente sugere todas as, enfim, a gente segue, né, a gente sugere todos os equipamentos que são fundamentados aí em cima do padrão. Isso, do layout, a gente sugere o layout, exatamente. Fluxo de dos fluxos e tal, para construir uma cozinha inteligente, assim como o cardápio, né? Sim, exatamente. E fluxo é um dos itens super importantes que a gente tem que pensar para otimizar a cozinha. Então, assim, eu vou ter uma fritadeira, legal, cadê a geladeira, cadê o freezer com as coisas congeladas da fritadeira? A gente não pode estar a 6 ou 8 passos do cara que frita, tem que estar a 2 ou 3 passos do cara que frita. Ou o ideal é que esteja a 1 passo ou a uma movimentação muito curta e justa, né? Porque isso a gente ganha tempo, tudo isso a gente tem que pensar, né? Então, a mesma coisa vai, os grelhados, né? Então, assim, a gente tem clientes que tem o grelhado e toda a parte de geladeira está embaixo do fogão. Então, são gavetas que a gente tem embaixo do fogão. Então, ele não precisa se deslocar para pegar o porcionado. E aí, de novo, a gente ganha em padrão, e como foi a pergunta inicial, né, como a gente pode trazer esse padrão. Então, pensando a partir da aprovação de um cardápio inteligente, a gente vai para o layout. E um layout pensado num fluxo de operação, ou seja, aonde está cada praça, e como cada praça se desloca para chegar no objetivo comum, que é a saída de pratos, que a gente chama de coqueta no restaurante, que é onde se junta todo mundo, guarnição, grelha, fogão, enfim, todo mundo caminha para andar numa direção comum, que a saída é o cliente, né? Então, toda essa logística, todo esse fluxo é pensado, tem que ser pensado, e só dá para ser pensado, essa é uma dica que a gente vê muito aqui, às vezes, por favor, não façam, só decidam o seu layout ou o seu equipamento depois que tiver o cardápio. Tá? Essa é uma máxima, né? A gente sabe que às vezes não dá, ou às vezes apareceu, caiu no colo um negócio, tudo bem, a gente entende, mas se você puder pensar do começo e você espere essa aprovação, né? E aí sim a gente faz toda essa adequação e todo esse pensamento de layout em cima do benefício do cliente, ou seja, quanto tempo esse prato tem que sair e como vai sair. E aí, Cíntia, vem uma outra etapa que é muito bacana, que a gente faz no nosso núcleo, que é, bom, decidimos um prato, beleza. Agora vamos destrinchar todo esse prato e entender até que passo eu posso estar para que ele demore menos tempo para chegar para o cliente. Né? Inclusive o Henrique Bertolucci, que está aí, e o Vitor, que se eu não me engano, do Alegro Buffet também está aí, eles vivenciaram isso muito numa época que a gente participava de competição e outras coisas fora do país, porque a gente tinha que otimizar fluxo de trabalho, porque tinha tempo, né? Toda a competição e as internacionais, elas têm tempo de janela. Então, abre, você tem um tempo para entrada, um tempo para principal, um tempo para sobremesa, e você tem que replicar uma quantidade de pratos nesse determinado tempo. Então, a gente usa dessas técnicas para fracionar o processo e aí até onde eu posso ir sem que perca a qualidade, porque também tem isso, não adianta fracionar tudo também e o alimento perder. Mas até onde eu posso ir para deixar esse alimento num ponto que, quando eu for finalizar, eu tenho um tempo muito menor. E com isso, eu consigo atingir meu objetivo. E quando você pensa nessa quebra, isso é muito legal. Quando você pensa nessa quebra, normalmente a gente pensa em quebrar e deixar tudo padronizado e porcionado. Então, vamos dar um exemplo. Vai fazer lá uma massa, ou um arroz, ou um risoto e tal. Então, tudo já está porcionado. O risoto, você já tem a medida porcionada e cravada ali para a pessoa só pegar. A gente usa muito ferramentas como Scoop,
Então, lógico que antes disso tem o teste de adequações, né? E aí a gente faz todo esse processo de traduzir o que a ficha técnica trouxe para facilitar na operação. Porque esse é um outro ponto que a gente pensa, né? Quando a gente estava falando de layout, a gente faz então o layout, a preparação desse cardápio, e o próximo passo é a ficha técnica, né? Que é importantíssima, talvez uma das coisas de maior, não vamos falar mais, mas de maior importância. Tavares, antes a Evelyn falou isso, nossa, eu nunca tinha imaginado isso, pensar primeiro no cardápio e depois no layout. Pois é, Evelyn, realmente, a gente se depara com muitos cases, assim, justamente de novos negócios em fase de pré-implantação, que já tem a cozinha toda comprada. E aí Sim. é isso, você tem equipamentos que não são necessários, não tem equipamentos que deveriam estar lá de forma urgente, layouts mal pensados, às vezes, não mal pensados ou não ideais. Então, é verdade. Assim, se puder fazer um cronograma ideal de projeto, realmente, o cardápio vem antes de qualquer decisão sobre a cozinha. E aquilo, né, Cíntia? Se não der, chama o pessoal capacitado para validar. Sim. Porque o que a gente vê muito o restaurante tal demora muito para servir. Ou lá o tempo de espera é muito grande, ou sei lá, não vem padrão, ou chega. Aí você vai olhar o bastidor, o cara tá com a grelha aqui, só que ele tem que dar 20 passos para pegar a carne, para voltar com mais 20 passos para pôr na grelha. Quer dizer, se a gente somar esse time, tem que ser pensado. Quer dizer, conta 20 passos para ir, 20 passos para voltar, versus 200 conver por dia. Quer dizer, obviamente, chega uma hora que cavala tudo e você não consegue respirar. Né? Então, é importante a gente ter isso. Né? E aí, a gente vai para essa fase então, de fluxo, vai para essa fase de fazer tudo isso virar verdade e vai para a parte ficha técnica, que é uma parte muito importante, é uma parte incrível dentro de um cardápio, porque é ela que vai balizar, né, o que foi pensado, principalmente em relação a custo. E vamos combinar, se você me perguntar o que um restaurante tem que dar, fala duas coisas, é padrão e dinheiro, vamos combinar, né? Não tem mais muito, né? Assim, isso eu estou falando da visão do empreendedor, né? Ele tem que estar focado em ter alto rendimento para ter padrão e, obviamente, você tem que receber, tem investimentos, tem funcionário, tem contas, enfim, e obviamente que tem que ser bacana, né? E aí a gente faz a ficha técnica. Agora, um ponto legal, assim, que eu acho muito bacana, que a Na Mesa está fazendo, e que a gente tem uma preocupação, porque assim, com a experiência, né, com o tempo, a gente muitas vezes vê que a ficha técnica como tal, ela acaba ficando de lado. Na gaveta. Né? Porque, na gaveta. No Note, né? A gaveta é antigo. No Note. Apesar que a gente pede sempre para estar na cozinha e separada por praças e tal, até para facilitar a vida. Mas uma coisa que a gente percebeu ao longo do tempo era como é fácil para que seja ou se torne verdade dentro de um processo de operação numa cozinha que às vezes atende, vamos dobrar o número que eu falei antes, 400 conversas. Quer dizer, a gente sabe que duas maneiras. O início, o cara tem que ficar fazendo uma colinha, pesando coisas no à la minute. Isso é uma coisa que a gente sabe que não acontece, né? A gente não tem como acontecer. Ou ele vai meio por medidas que são ou subjetivas demais ou variam de acordo com a verdade de cada cozinheiro, né? Porque é aí que falta a história do padrão. Padrão, pois é. Então, quando a gente faz essa ficha técnica, e logicamente uma coisa importante para falar ao pessoal é que assim, a gente está trazendo vários pontos, mas não dá para desconectar nada de nada. Né? Porque assim, desde o conceito, layout, criação, cardápio, pessoas, fluxo, adequação de cardápio, equipamento, fazer essa quebra do processo para gerar padrão, quer dizer, uma coisa muito interligada, né, com a outra. E aí o que a gente está fazendo, percebendo que as fichas técnicas, muitas vezes não, a gente chega num restaurante, pô, tem ficha técnica? Tem. Quando foi a última vez que você fez a revisão? Ih, cara, nem sei. E aí, obviamente, que muda o padrão. Então, a gente está trazendo uma coisa muito legal, Cíntia, que é o seguinte.
A gente faz a ficha técnica, isso vai, obviamente, balizar tudo que a gente já falou, e a gente agora está criando uma outra, na verdade, mais 2 processos que a gente está trazendo. A gente cria uma outra coluna, que é a validação dessas medidas de gramatura e impossibilidade de medidas que eu tenho dentro da própria cozinha. Então, isso a gente já faz. Na hora que a gente está pesando a ficha técnica, então, 100 gramas de arroz. Aí a gente já pega um ingrediente, um utensílio que tem na cozinha e já padroniza. Olha, isso daqui significa uma concha, ou um copinho, ou sei lá, X. Né? E trabalhando... Isso é muito legal, isso é muito importante, porque realmente, né, quer dizer, a medida, a gramatura, ela serve muito mais para o cálculo de custo, né, da receita do que na prática é isso mesmo. Ou você tem um cara que fica pesando porçãozinha e pondo arroz no saquinho o dia inteiro, ou você transforma essa medida numa medida mais simples. É a mesma coisa que acontece em casa, na boa. Você vai ver uma receita de bolo, ele fala, ponha 200 gramas de farinha. Eu falo, eu sei lá quanto que é 200 gramas de farinha, não tenho balanço em casa. Quantas xícaras? Né? Uma coisa simples assim, né? Você tenta ir para o simples, mas obviamente que assim, ó, é um simples que está balizado, que vai ser validado, claro, que foi testado pela consultoria ou por quem está fazendo essa implantação em cima da ficha técnica, né? Não, então isso já fica ajustado. E aí a gente está... Exatamente. E aí a gente, então, separa essas fichas técnicas por praça, tudo em pastas. Então, cada praça tem a sua. Praça de salada tem o seu pool de fichas, confeitaria, a grelha, a fritadeira. E aí, enfim, cada um tem a sua história. E a gente está fazendo agora, nos últimos cases, a gente entrega também enfim, um impresso ali com a produção. E dentro dessa produção, como deve estar os itens, aonde eles devem estar, quais os utensílios que eu preciso nessa unidade de medida e o que eu tenho que fazer na Laminute. Então é uma cola, aquela cola que a gente fazia e que antigamente, e até hoje acho que não pode, mas na cozinha pode, porque, enfim, você está apoiado em processos reais. Eu acho que são ferramentas que, se a gente tiver esmiuçada essas ferramentas e validadas em cima de ficha, por que não usar? E aí, com a repetição, porque quem me conhece aí, quem teve aula comigo, ou quem já trabalhou comigo, assim, eu não acredito em outra coisa de evolução no sentido prático se não for a repetição. Isso eu estou falando no sentido prático das coisas, né? Ah, eu vou fazer um risoto legal. Tá bom, faça 1000 vezes. E talvez mesmo assim você vai ter que estar aberto a sempre aprender e repetir, né? E aí a repetição chega uma hora que ela te faz, aos poucos, se libertar dessa cola. E aí sim, obviamente, ter um processo mais fluido. Então, o que a gente estava falando de ferramentas para melhorar esse padrão e essa operação, então, para dar um resumo da história, é isso: a gente pegar o cardápio, fazer uma otimização de fluxo em cima do cardápio e, obviamente, em cima de equipamentos que sejam funcionais para que isso aconteça, e desmiuçar todos esses processos validados em cima de ficha técnica para que a coisa aconteça mais dinâmica possível, né? E, obviamente, que tem muitas coisas que a gente diz, olha, não, com essa operação não vai rolar desse jeito, vamos talvez trocar ou fazer de outro jeito, ou outras coisas a gente, ok, valida e tal. Porque outra coisa determinante que a gente tem que pensar em cima disso, né, o conceito e tal, mas assim, qual a quantidade de pessoas que eu vou ter para trabalhar comigo, qual o custo dessas pessoas, qual o meu ticket médio. Então, às vezes não dá para você ter uma cozinha muito cheia, você tem que trabalhar com ela mais enxuta. Então, também não adianta você encher um prato de coisinhas, porque você não vai ter dinâmica para fazer nem de pré-preparo e às vezes nem para executar. Então, assim, todo esse equilíbrio é importante para que a gente tenha aí esse cardápio inteligente, né? Porque é aquilo, né, Cíntia? Que bom que, assim, a gente, obviamente, que tem profissionais competentes disponíveis para estar trocando, mas, assim, a gente sabe que isso, e quem aí tem restaurante que está assistindo a gente, sabe que não é tão simples assim, né? Porque aí tem um outro ponto que é a engrenagem rodar, né? E que a engrenagem rodando, isso eu digo restaurante rodando, aí sim você tem outros pensamentos aí que tem que estar no radar,
porque a gente sabe que pratos seguem, pratos não seguem, pratos estouram de vender, pratos não estouram de vender, preços disparam, né? Então, por isso que é uma dica legal para dar para o pessoal, nessa época, ainda mais que a gente está de pandemia e de aumentos de preços, principalmente na área de... Bom, tudo está aumentando, mas a área da alimentação, né, a gente tem aumentos aí significantes. A ideia é simplifique. Né? A ideia é faça o pouco bem feito e simplifique seus processos, porque aquela história de você ter um mundo de coisas, processos complicados, de coisas que não funcionam, cada vez mais a gente está correndo disso. Né? Então, obviamente que depende muito do case, depende do contexto do negócio como um todo, mas hoje a gente trabalha com essa máxima, assim, menos é mais. A gente fala muito, Cíntia, você sabe disso, de trabalhar em pirâmide invertida. Né? É muito melhor eu trabalhar assim, enxuto e ter a chance de disparar meu leque do que eu trabalhar uma pirâmide com base grande e com o tempo ver que essas possibilidades não estão rolando e ter que fazer o caminho inverso. Isso é muito ruim, né? Então, como para a marca, como a gente falou, para o restaurante, para o negócio, para a imagem, não é legal você começar com um cardápio super extenso e de repente, uau, enxuga, né? Quer dizer, o cliente também percebe que alguma coisa ali está esquisita, né? Então, é isso. E é exatamente, acho que hoje até é uma tendência, obviamente a gente está falando, né? Depende muito da região, tem lugares onde um cardápio longo ainda é demandado pela clientela de forma geral, mas o que a gente vê né, em conceitos mais modernos são realmente cardápios bastante mais enxutos e que realmente, se você parar para analisar o cardápio, vocês conseguem até perceber que existe uma conversa de ingredientes aí entre os diversos pratos. Porque é isso, porque a gente volta a falar, o negócio de alimentos e bebidas ele é um negócio de margens pequenas. Então, se você não ficar muito de olho, né, no custo, no CMV, custo da matéria-prima vendida, realmente dá para ir muito mal, né? Então tem que ser realmente enxuto, gerenciável. E otimizar produto, né, Cíntia? Assim, um cardápio que não requeira uma equipe muito grande também, que é um próximo ponto que a gente vai falar em breve, aqui daqui a pouquinho também, né? Então, é isso. Essa história da pirâmide invertida é isso mesmo. Assim, começar com menos e se couber, cresce. E aí você pode crescer com pratos, talvez uma opção sazonal, eventualmente, né, Tavares? Para assim, mexer um pouquinho no cardápio, né? Sim, você pode fazer esse crescimento com opções sazonais, mas sempre com esse pensamento. E outra coisa, Cíntia, que eu acho legal a gente trazer, é o seguinte, às vezes, otimizar produtos e principalmente produtos de valor agregado. Exemplo, vou trabalhar com camarão e XPTO que custa, sei lá, tanto quilo. Não dá para ter esse prato, esse produto em um prato só. Né? Então, assim, vou fazer esse camarão. Dá para fazer com a casca uma bisque ou algo que eu possa usar como molho de uma entrada com um outro camarão ou com uma parte desse camarão que talvez eu não esteja otimizando ou perca em algum lugar. Enfim, às vezes você pega lá para fazer uma super posta ou para fazer um filézão alto de peixe, você tem algumas aparas que se perdem no caminho. Será que eu não consigo usar essas aparas, obviamente, desde que sejam cabíveis para uso, né? Estou falando de apara saudável e não de coisa que não dá para usar. Mas é isso, como eu posso otimizar? Porque o peixe, a gente compra um filé inteiro, tem uma parte de lombo mais alto e tem uma parte de lombo mais baixa. Quer dizer, eu não posso servir o mesmo lombo de toda a parte. Uma parte eu vou ter que gerar um outro produto. Então, sempre esse olhar, né? O que eu estou fazendo e como eu posso otimizar. E quanto maior for o valor desse produto, que você tenha esse pensamento para que ele seja muito otimizado, né? Porque aí você consegue ganhar de diversas formas em diversos momentos dentro do restaurante, né? E fora o processamento otimizado, o uso otimizado, receitas que se falam, enfim, são pensamentos super importantes e que às vezes passam, né? A gente sabe que o abrir um estabelecimento ele gera milhões aí de pensamentos, de loucuras, mas loucuras saudáveis, né? No sentido de quem está descobrindo isso, mas esses itens são super importantes para a gente pensar. Então, a gente falou de criação de cardápio, degustação, desenvolvimento de fichas técnicas, e aí a próxima fase seria?
Ficha técnica, a próxima fase seria... Achei que você ia fazer uma afirmativa, você me manda uma pergunta. Você quer me quebrar, né? Bom, depois que a gente faz a implantação, que a gente faz a ficha técnica, aí a próxima parte, Cíntia, é a gente ir para a parte de treinamento e implantação. Tá? Então, normalmente, aí se tem uma conversa com os empreendedores para saber, a gente tem que fazer um trás para frente da data de abertura, né? Isso é muito importante. E dependendo da complexidade do cardápio, dependendo do quão a equipe está confortável com esse cardápio, a gente sempre sugere fazer ensaios, que a gente chama de soft opening, né? Então, assim, isso é muito importante fazer esses ensaios, por mais que tenha um custo, mas eu acho que existem maneiras, né, Cíntia, de se fazer esse ensaio. Às vezes paga a sua bebida, às vezes paga um percentual, enfim, existem maneiras aí de estar trabalhando isso, mas a gente programa, então, a implantação, né, o treinamento. Esse treinamento, uma parte da produção pode acontecer de ser usada para esses ensaios, obviamente, que assim a equipe já vai trabalhando numa maior quantidade e já direciona isso para uma verdade. Feito esse soft opening, a gente já trabalha uma produção, e aí questão de 4, 5 dias para abertura. Então, esse timeline aí que a gente tem que fazer de treinamento, soft opening e abertura tem que ser muito próximo. Assim. Isso a gente pode variar aí em 2 semanas, 2 semanas e meia, dependendo, de novo, a complexidade é que vai editar essa janela, mas o que a gente sugere, se é que faça isso seguido. Não adianta, vou fazer o treinamento, a gente volta daqui 1 mês. Pela prática, a gente vê que não porque ninguém quer ter uma equipe toda contratada durante 1 mês, né? Sim, de casa fechada. Então, assim, é um momento que ele é delicado, porque a gente sabe que acontecem imprevistos de obra, de instalação de gás, elétrica, né, água, enfim, a gente sabe que tem um momento de estresse, mas o que o Tavares quer dizer é que esse fluxo de treinamento, implantação, ele tem que acontecer num tiro só, porque senão você perde tudo que foi ganho no treinamento, né? Ô, Cíntia, sabe uma coisa, desculpa te cortar, mas uma coisa importante que é muito legal, assim, que a prática traz pra gente, é assim, ó, essa é uma dica, dica do núcleo da Na Mesa de Cozinha. Faça soft opening, porque se tiver que dar algum problema, acredita, vai dar no soft opening. No soft opening você tá fazendo, de repente a luz faz assim, ó, acabou a luz, não tem mais luz. Cozinha tá bombando, de repente o sistema cai. De repente, fritadeira para... Enfim, olha, de verdade, confia. Porque se você vai fazer a abertura, isso vai acontecer na abertura. Então, é muito importante o treinamento, esse pré-preparo aí para a abertura e sim o soft opening para equalizar, fazer essa máquina rodar, passar graxa nessa engrenagem e aí depois seguir para a abertura e aí é só uma história. Uma outra coisa super importante da gente fazer também, isso é uma dica já que a gente está falando de soft opening, fazer no treinamento, liga todos os equipamentos ao mesmo tempo e deixa ligado por 10 horas. Tá? Porque, assim, às vezes, eu não fiz o teste de tudo rodando, mas a hora que você liga tudo, o disjuntor não aguenta, cai, precisava ter um ajuste de... Eu não manjo de elétrica, mas, enfim, a gente ouve o pessoal muito falando. Então, isso é muito importante, tá? Então, não... Você que tá... E aí, pra galera que tá ouvindo... O avião, antes de voar com passageiro, passa por 1000 testes. E antes de cada voo, tem que fazer 1000 checklists de teste, é a mesma história. Você falou que soft opening pode custar dinheiro. Para mim, é um dinheiro que é parte do investimento do negócio, não deveria nem sequer ser discutido. Eu ia comentar isso. Não veja como um gasto, e sim como um investimento. Tem que fazer. Exatamente. Porque realmente, né, se tiver alguma coisa para dar errado, vai dar errado. Vai dar. O Murphy sempre está presente nessa hora. Ele vai de smoking para o soft opening, né? Fala, cheguei para fazer tudo dar errado aqui. A gente está com 10 minutos. Eu queria só trazer para acabar. Eu só queria trazer um ponto, né, que é super importante também, que quando a gente pensa em cardápio, a gente sempre acaba pensando muito mais no cardápio de cozinha. E esquece do cardápio de bebidas e que eles têm que se conversar muito também. Né? Então, era só um ponto, só para a gente não esquecer, né, que quando a gente fala de desenvolvimento de cardápio, hoje o foco com o Tavares é cozinha,
Mas não esqueçam que o cardápio de bebidas também é super importante, tá, gente? Então, assim, a gente também tem uma equipe que faz, né? Era só para. Mas, assim, como a gente fala de conceito, a gente tem que lembrar que conceito que tem que conversar com os dois cardápios. E aí não adianta você ter um cardápio de comida super regional, com ingredientes locais, e aí você só tem Aperol Spritz. E não usa uma fruta local para fazer um drink, por exemplo. Então, é só lembrar dessa parte super importante. Ô, Cíntia, eu acho bacana a gente pensar assim, hoje em dia não dá para não pensar em todos os itens, eles têm que se conversar. A gente chega, assim, a gente tem até uma sobremesa, a gente tem que fazer ela e se der a possibilidade, sem, lógico, que seja palatável e palpável essa criação, mas se ela estiver conectada a uma possibilidade de um café diferenciado, uma possibilidade de um fechamento diferenciado, de uma bebida, por que não? Tem sobremesas que combinam incrivelmente com bebidas alcoólicas ou com drinks como café e outros aromas que possam vir. Então, assim, a gente tem que pensar de começo a fim. E aí, eu acho que uma coisa que eu, quando trabalhei na Espanha, a gente falava muito isso, é assim, a gente tem que olhar a alimentação como experiência. Isso. E aí qual experiência que eu quero propor para o meu cliente? Eu acho que esse é o pensamento fundamental, é o pilar fundamental. E quando a gente pensa em proporcionar alguma coisa para alguém como experiência, as coisas mudam, né? Porque aí qual experiência que eu quero dar, ou será que eu vivenciaria essa experiência? Né? Então isso é muito legal, e aí sim, entra todo esse trabalho de bebida, de trazer, enfim, tudo tem que se falar, né? E é muito bacana quando você tem uma ótima experiência e você fala, cacetada, meu, os caras, porra, pensaram onde ninguém talvez pensaria, mas na verdade não é pensar onde ninguém pensou, mas é olhar para o mesmo de uma maneira diferente, quer dizer, olhando como experiência, né? Então não existe mágica, existe um olhar que ele pode estar direcionado de uma maneira diferente. E fazer essa harmonização toda também é ótimo para o negócio, porque aumenta o ticket médio né, então, assim, isso tem que ser sempre muito bem pensado. Tavares, uma pergunta, que é uma pergunta que talvez você vá me matar de fazer. Não, tô brincando, mas quanto tempo demora para desenvolver um cardápio, esse processo todo aí que você contou para gente, de ponta a ponta? Mais ou menos, óbvio que eu sei que depende da complexidade, mas assim, se você fosse pegar uma média, assim, para o pessoal que está assistindo até se programar, mais ou menos. Cardápio, você diz só cardápio até a entrega da apresentação teórica do cardápio? Da criação, supondo que uma obra esteja andando tudo certinho dentro do cronograma. Então, assim, a partir do momento que você começou a criar, até esse cardápio está rodando na cozinha sem contratempos, que é quase impossível, mas enfim. Quanto tempo levaria, mais ou menos, na sua... Aqui, você sabe que é até difícil tirar média, porque sempre tem... A gente nunca tem um case que falou hoje, né? Então, mas assim, eu acho... por fases. Então, vamos falar, a fase de criação, eu acho... fase de imersão, quanto tempo? Uns 15, vai de 15 a 20 dias, vamos por 20 dias. A gente faz uma média de necessidade. Degustação. Entrega de cardápio, aprovação, 7 dias para lista de compra, mais 10 dias, 30 dias, vai. 30 dias. Depois, ficha técnica. Ficha técnica para um cardápio aí de 60, vamos falar uns 60 itens, uns 8 dias de 8 horas com a super equipe na mesa. Tá. E aí, implantação, treinamento e implantação? Mais umas 2 semanas, né? Então, a gente está falando aí de 2 meses e meio, alguma coisa assim, sem que tenha dado nenhum contratempo de obra. Mas vamos colocar 3 meses de começo a fim para ter uma coisa pensada. Eu acho que agora sim, gente, ó, que está ouvindo aí, né? Ixi, travou para mim. Voltou. Tá ótimo, tá ótimo. Eu não sei aonde você está e aonde o pessoal que está assistindo a gente, tem gente de bastante lugar, mas aqui está caindo o mundo. Então, isso também, a gente, né,
Eu peço desculpas aí pela conexão, mas Pedrão decidiu hoje lavar São Paulo, que é onde estamos. Bom, a gente tem 5 minutinhos aqui, pessoal. Alguém, se quiser fazer uma pergunta, aproveitem já, porque essa live, o Instagram, ele derruba a live daqui a 5 minutinhos. Não sei se tem alguém... Ó, tem gente que abriu o negócio, tem gente que abriu o restaurante há pouco, aí que pode perguntar, Dedé que entrou aí, André Maluf, quem mais? O Vitor do Alegro Vitor, Takai. Mas que bom, né, Cíntia? Que bom seria, né? É isso que eu acho legal. Às vezes as pessoas querem fazer, e melhorou muito, né, o cenário, mas a gente antigamente tinha essa coisa de, vamos abrir um restaurante que dá dinheiro, multiplica por 4 que tudo dá certo, né? Então, assim, é muito importante, eu acho que mais do que a gente está aqui, né, trazendo essas informações, mas assim, é muito legal buscar a validação de quem está no mercado. Isso vai facilitar a sua vida muito. Veio uma pergunta aí, ó. Alma, como encaixar a operação de delivery com a do salão na mesma cozinha? O ideal é pensar no delivery antes de abrir e estar nessa operação, né? Mas se é uma... Tá tendo um terremoto aí, tá assim. Pronto. Mas, desculpa, eu não aguentei. É que deu um chacoalhão, falei terremoto em Janópolis. Agora acabamos com São Paulo. Mas eu acho assim, respondendo a pergunta aí do pessoal da Alma, a ideia é que esse delivery seja pensado antes. Se não deu para pensar antes, que a gente faça uma adequação de cardápio. Importante, nem todo cardápio de salão ele cabe num delivery. Então, vamos primeiro escolher o que melhor viaja, vamos fazer uma leitura do cardápio, pensar num fluxo para isso, porque não dá para tocar samba e jazz no mesmo lugar, porque gera ruído. E depois que isso for alinhado, aí sim segue para o processo. E pensar, obviamente, se o delivery estiver voando, em possibilidades que facilitam. Mas assim, encaixar um delivery com barco andando sempre necessita uma readequação, tá? Então, não é tão simples assim, mas eu acho que é mais ou menos essa a resposta. Tem mais 2 perguntas. Uma do You Kitchen, que tipo de comida, pratos chinesa tem potencial de mercado? Poxa, que bela pergunta, hein? A gente tem que fazer uma imersão em cima de que região de cozinha chinesa, aonde você está inserido, qual o seu ticket médio, e aí, enfim, definir, né? Eu acho que cozinha chinesa tem muito espaço e cada vez mais, mas só precisa tomar cuidado para não ir muito conceitual, porque se você não tiver um público que entende, talvez, por melhor que seja, ela não consegue desenrolar. Qual Andréa Maluf, oi Léo, fazendo milagre, tentando fazer tudo em 1 mês e meio, mas meu café é pequeno, né? Mesmo assim dá muito trabalho e tem muito detalhe. Vamos fazer os testes semana que vem, estão convidados para dar opinião. Olha lá, Tavares. Pronto, aí, ó, já ganhamos o almoço. Mas valeu, Dedé. Assim, né, Dedé, a gente fala isso muito, né? Tem que se organizar, porque no processo de abertura não é só pensar em um prato. Né? Você tem que pensar em milhões de coisas e, às vezes, olhar para tudo ao mesmo tempo, sem um planejamento prévio, dá essa tumultuadinha. Mas vai dar tudo certo, se não der, liga para na mesa que a gente desenrola. A gente faz dar certo, né? Dedé é beijoca, adoro a Dedé. Eu adoro a Dedé. Gente, infelizmente nosso tempo está acabando, falta 1 minutinho só. Tempo da gente se despedir, de agradecer todo mundo que assistiu, dizer que essa live ela vai estar depois disponível no nosso canal de YouTube, tá bom? E, enfim, é isso. A gente está aí super à disposição para responder perguntas. E é isso, né, Léo? Super obrigada pelo seu tempo, adorei. Pena que 1 hora é pouco. Sim, a gente que gosta de falar. Né? Tá bom? Então, gente, valeu, obrigada. Boa noite para vocês. E é isso aí. Valeu, Léo. Obrigada. Valeu, Cíntia. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo.